Olá, irmãos, a graça e a paz. Hoje nós vamos meditar na última mensagem da série de Judas, a sétima mensagem, baseada nos versos 24 e verso 25, que são dois dos versos mais bonitos de todas as Escrituras. Eles dizem assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos pensar na seguinte grande ideia: aquele que é poderoso nos dá garantia da vitória final. Hoje nós vamos falar sobre esta doxologia final escrita por Judas. Doxologia é uma forma litúrgica cujo fim é glorificar a Deus. É uma bênção final. Ela engrandece a Deus, mas também tem implicações nas nossas vidas, pois é também uma oração para aqueles cristãos que estavam sendo assediados pelos falsos mestres. Nós vamos pensar sobre 3 garantias de que o salvo estará com Deus. Primeira garantia de que o salvo estará com Deus, está no verso 24, a parte A, é que Cristo nos guarda de perecermos eternamente. Guardar aqui é fulasso no original grego, que significa perecer. A ideia de Judas é que Cristo não permitirá que os seus tropecem ao ponto de se perderem eternamente. Os cristãos são guardados por Deus, são protegidos por Deus, estão sob os intensos cuidados daquele que é poderoso, daquele que é o único capaz de livrar aqueles irmãos das mãos dos falsos mestres. É a esse Deus que Judas encerra sua carta, exaltando e engrandecendo a Deus. Muito provavelmente Judas aqui está pensando em condenação eterna, até pelo uso da palavra tropeço. Numa carta muito parecida com a de Judas, Pedro assegura que o único capaz de produzir redenção eterna é Deus. O único capaz de livrar pessoas de uma punição eterna para todo sempre é Deus. A salvação em Cristo não é uma obra da pena de Deus para conosco, é uma expressão da sua própria glória. Por isso é que devemos viver para a sua glória. Na glorificação de Deus, nossas vidas foram regidas, isto é, graça, irmãos. Deus é o maior interessado na nossa santificação. Por isso, o uso da palavra imaculada. A mesma graça que salva é a mesma graça que santifica e a mesma graça que nos sustenta. O que Judas está apresentando aqui aos amados é que só Deus poderia torná-los bem-sucedidos em resistir aos homens ímpios que estavam no meio deles. Os amados de Judas podiam ter confiança em Deus como aquele que era capaz de guardá-los de tropeços. Deus podia protegê-los de incorrerem na transgressão e de cederem à tentação, incentivada pelos ímpios aviltadores da carne. Só Deus pode dar-nos esta condição. Em Apocalipse 7, verso 9, vemos a grande visão que o apóstolo João teve dos salvos lá na glória celestial, em pé diante do Cordeiro. E lá no verso seguinte, no verso 10, ele diz que eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Lá no Evangelho de João, no verso 24 do capítulo 5, o apóstolo escreve sobre a segurança do salvo. Ele diz o seguinte: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. De maneira que quem entregou a vida verdadeiramente a Cristo não perecerá eternamente. Caso tenha caído em pecado, será restaurado como Davi foi e retornará aos santos caminhos do Senhor. Nós estamos meditando sobre as garantias que o salvo tem de que estará com Deus.
No verso 24, a parte C, temos a segunda garantia. Cristo nos apresentará sem mancha. Cristo vai apresentar os seus servos fiéis sem mácula, sem mancha, formosos perante o Senhor. Contudo, para que o cristão saiba que isto acontecerá com ele, precisará colocar em prática uma meta depois de salvo. A meta do cristão é a santificação. 1 Pedro 1,16 diz: sede santo porque eu sou santo. Santo é ser separado para Deus, fugindo das coisas contaminadas. Deus não pensa somente na nossa redenção eterna, mas também na nossa santificação presente. Precisamos sempre depender do Senhor, pois não temos capacidade em nós mesmos para nos mantermos puros e imaculados. O interesse de Deus é que permaneçamos puros, imaculados, sem manchas de pecado. Este processo de santificação envolve muita luta, mortificação da carne, negação dos prazeres desta vida, e na medida que vencemos estas lutas, nós glorificamos a Deus. Deus não deu uma meta impossível de ser alcançada, de ser santo. Antes expressou a sua vontade e ofertou o seu próprio Filho por amor a nós, para nos capacitar. A palavra de Deus é expressão da sua vontade, e por isso ele disse: haja luz e houve luz. Ele disse: sede santo, e é através da sua palavra que os cristãos são santificados. Tanto é que João, lá no Evangelho de João 17:17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a nossa meta é sermos apresentados sem manchas diante de Deus, santos e irrepreensíveis perante Ele, saberemos então que muitas das práticas e atitudes que nós temos devem ser mudadas como sinal da presença do Espírito Santo em nós. O escritor aos Hebreus diz ainda que sem a santificação ninguém verá o Senhor. O escritor põe como condição para ver o Senhor a santificação. Os que são verdadeiramente convertidos, são do Senhor, são santificados, serão entregues ao Senhor sem mancha. Hebreus 10:10 diz: porque é pela vontade de Deus que os cristãos foram santificados através da oferta do corpo de Cristo. Cristo se entregou pelo seu corpo, que é a igreja, para santificá-la pela palavra, a fim de apresentarem os cristãos sem mancha ou ruga alguma, santos e irrepreensíveis. A Bíblia diz: nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 3:14. Qual seria o resultado? Teremos então desejo por santidade. Mesmo quando praticarmos o pecado, o Espírito Santo nos convencerá do pecado que desagrada a Deus, nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. 2 Timóteo 1:12, Paulo diz: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Na primeira mensagem de Judas, falamos sobre a expressão lá no verso 1, guardados, como uma garantia que o crente verdadeiramente convertido tem, mesmo que ele ceda ao pecado, em algum momento da vida, ele será restaurado à presença gloriosa do Senhor. Estamos falando sobre garantias que os salvos estarão com Deus. A terceira garantia está no verso 24, a parte B. Cristo nos estabelecerá na morada celestial. Deus vai estabelecer aos seus servos fiéis na glória do Pai ou diante de sua gloriosa presença. Os filhos de Deus vão morar onde habitam Deus e o Senhor Jesus. Ele mesmo prometeu, lá em João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. Portanto, um dia moraremos lá onde o próprio Deus habita.
Toda a capacidade humana de imaginação não é suficiente para conseguirmos pensar na glória que há na casa de Deus. Mas o que podemos saber desde agora é o que a palavra de Deus nos revela, que o construtor dessa casa é o próprio Deus. Hebreus 11:10 diz: Ele é o arquiteto e edificador desta morada eterna. Essa morada é incomparavelmente bela por não ter sido feita por mãos humanas, mas edificada pelo próprio poder de Deus. Essa morada não precisa de luz natural ou artificial. Ela não depende do sol ou da lua, porque a glória de Deus a ilumina e porque sua lâmpada é o Cordeiro de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Nessa morada haverá espaço mais do que suficiente para todos os crentes em Jesus, de todas as épocas, de todas as nações. Ser herdeiro de Deus significa não mais sentir falta de nada desta vida, deste mundo. No céu haverá tudo em abundância, com perfeição. Qualquer beleza terrena é insignificante comparada à glória celestial. A certeza que precisamos ter é se vamos estar nessa morada, se nossas vidas têm demonstrado que viveremos com Cristo nesta morada. Jesus disse certa vez que as suas ovelhas ouvem a sua voz e ele as conhece e elas o seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. No início eu disse sobre a grande ideia que aquele que é poderoso nos dá a garantia da vitória final. Nos dá a garantia porque Cristo nos guarda de perecermos eternamente. Porque Cristo nos apresentará sem mancha. Porque Cristo nos estabelecerá na morada celestial. Judas conclui a sua carta com uma atribuição de louvor ao Altíssimo no verso de número 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. E é justamente esta atitude de louvor, de exaltação que os salvos devem ter quando são libertos das ciladas de Satanás. Eles devem ter desejos por expressar gratidão nos átrios do Senhor. O salvo deve demonstrar gratidão a Deus pelos favores recebidos dele. A palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E qual será a sua situação naquele dia? Você ama o Senhor, é grato, fiel, está confiante na sua salvação, baseado no sacrifício de Cristo? É alguém que está fazendo a vontade de Deus, vai estar com Cristo na morada celestial? Somente uma vida de intimidade com Deus poderá levá-lo a ter esta certeza. Nós vamos agora louvar ao Senhor com a canção baseada nestes 2 versos de Judas. Meu desejo é que você faça dessa canção uma oração de exaltação ao Senhor. Que Deus vos abençoe na certeza da vitória final em Cristo Jesus. Amém. Louvemos. para guardar-vos de
apresentar-vos sem mancha diante de sua glória com grande alegria. E aquele que é poderoso para guardar-vos de cair e apresentar-vos sem mancha diante de sua glória com grande alegria. Ao único e sábio Deus, nosso Salvador, seja glória